Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à live do Instituto do Conhecimento. Hoje um assunto, tema muito legal sobre investimento. Investimento nesse tempo de crise, investimento nesse tempo de pandemia, de quarentena. Hoje o tema é investimento. Como que você pode investir? Como que você pode realmente parar para pensar o que você pode fazer agora com o seu dinheiro e daqui para frente para se preparar talvez para uma próxima crise, que a crise não para, sempre vem uma crise ou outra. Então, hoje eu tenho a honra aqui de chamar o Fábio da Miura Investimento. Ele é fundador da Miura Investimento, ele é o proprietário da Miura Investimento e vai compartilhar aqui conosco muita informação sobre investimento. Vou chamar o Fábio aqui. Estou chamando ele. Sejam todos bem-vindos. Clica aí no aviãozinho, chama aí seu amigo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Chama aí seus colegas, porque o papo é muito bacana sobre investimento. Estou chamando o Fábio aqui. Já vai estar aparecendo aqui. Boa noite, Diogo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se está tudo ok, meu áudio? Se o vídeo está ok? Coloca aqui o Fábio, estou aguardando aqui o Fábio, já chamei ele. Acho que tô Fábio, dentro já, né, Diogo? você não está aparecendo o seu vídeo, Fábio. Sai, eu vou te chamar novamente. Sai, eu vou te chamar novamente aqui. Você. Aí, te chamei novamente aí. Isso, agora veio. Agora deu certo. Oi, Tá me Diogo. ouvindo? Tudo bem? Tô, Boa tô. noite. Boa Tudo noite. jóia? Seja bem-vindo aí à nossa live do Instituto do Conhecimento. Muito obrigado aí pela sua presença, de estar compartilhando aí seu conhecimento sobre investimento. Fábio, fala uma coisa para mim. Nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de quarentena, como que está o mercado financeiro? Como que está essa crise? O mercado mexeu com o mercado está turbulento. Como que está o cenário do mercado hoje? Primeiro, boa noite, Diogo. Obrigado você pelo convite. É um prazer aí estar falando para vocês. O mercado mexeu, eu falei quase que quando me seguro aqui, mexeu bastante, mexeu bastante. Vim aqui, inclusive, recomendar deixar o dinheiro embaixo do colchão. É, é o objetivo hoje, acho, né? Não, mas tirando a brincadeira, acho que o mercado foi bem turbulento aí, né? Ninguém estava esperando essa movimentação brusca. Nós vínhamos de um cenário positivo durante o ano de 2019, foi um momento de mudança política, foi um momento um pouco de retomada, bem simbólica, mas um pouco de retomada econômica. Os investimentos, a taxa de juros no Brasil já vinha numa queda também brusca, né? Pós-estresse político, a gente já vinha de um momento de redução de taxa de juros, então os investidores estavam procurando alternativas para os investimentos e estavam acessando muito o mercado de renda variável, o mercado de ações, né? E foi um ano muito bom, foi um ano de muito otimismo, de alta, de todo mundo aí achando receitas milagrosas, achando que estava fácil ganhar dinheiro, né? Até que a gente foi pego aí de surpresa com essa história do vírus e o mercado de ações principalmente derreteu, né? Caiu bastante aí desde de final de fevereiro até agora, meados de abril. O mercado vinha caindo bastante. Para vocês terem noção, acho que a máxima do Ibovespa ali, né, da Bolsa em dezembro foi 120 mil pontos e durante o mês de março ela chegou a bater 60 mil pontos.
Então, a gente está falando aí de uma redução de 50% num curtíssimo espaço de tempo, mas acho que o pior não foi nem isso. O investidor do mercado de renda variável, ele sabe que oscila, né? Em sua maioria, ele sabe que oscila. Muitas vezes não tão bruscamente, mas ele oscila. O pior foram os outros mercados, né? Então, o investidor que estava num fundo imobiliário, por exemplo, imaginando uma coisa 100% segura, cotas de imóvel, coisa desse tipo, ele sofreu muito com as quedas, porque fundos imobiliários caíram, desvalorizaram bastante também, aí na casa dos seus 30%, e em média, e o mercado de renda fixa também sofreu. Isso acho que foi o que mais surpreendeu as pessoas, que não estavam acostumadas aí com uma oscilação de fundos de renda fixa, né? Na teoria é para ser um mercado de segurança, é para ser um mercado onde eu tenho a liquidez quando preciso de dinheiro, que eu não vou sofrer com isso, e todos os mercados, todos os fundos, né, em geral de renda fixa com crédito privado, também sofreram uma desvalorização. Então o mercado está bem turbulento, mas que ao mesmo tempo eu acho que traz bastante oportunidade também para quem investe da forma correta. Tá? Legal. O Fábio está perguntando aqui, ó. Tem uma primeira pergunta aqui, ó. Michel, quer dizer. Fábio, com o corte da Selic, esse é o momento para rebalancear carteiras em papel de renda variáveis? Com certeza. Eu sou da seguinte tese, Diogo. Eu acho que muito em linha com o trabalho que você faz aí de busca por conhecimento, eu sempre indico que as pessoas busquem conhecimento antes de fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, o mercado de renda variável é um mercado de mais risco, né? Como o próprio nome diz, ele varia, né? Então, ele é um mercado que a gente precisa entender ou ter o auxílio de um especialista nesse tipo de mercado. E mais importante do que isso, né? Eu sempre prezo muito pela diversificação de carteira. Então, eu acho que todo mundo tem que ter renda variável para um investimento para o futuro mesmo, né? Para longo prazo. Mas por ser um perfil de investimento de mais risco, a gente tem que buscar conhecimento, tem que saber o que está fazendo e tem que ser um percentual na carteira que tenha sentido para o perfil de investimento. Então, eu tenho cliente desde que... eu tenho cliente do perfil que não pode ver ali um centavo dele, que ele entra em desespero. Então, esse cara ele não pode ter renda variável, geralmente. E até clientes que têm 40%, 50% do patrimônio em renda variável, o que eu não recomendo normalmente, mas tem gente que gosta. A Selic hoje, o Copom, o Banco Central, né? Definiu uma nova taxa de juros. A partir de hoje, a nossa taxa de juros aqui no Brasil é de 3% ao ano, ou seja, é o menor patamar da história, e todos os investimentos à renda fixa, eles vão render por volta disso. Então, a gente pode conseguir um ganho adicional, a gente pode tentar um ganho adicional colocando prazo, por exemplo, numa operação, escolhendo um perfil de renda fixa com um pouco mais de risco, na linha de crédito privado, por exemplo, taxas atreladas à inflação. A gente tem alguma alternativa, mas geralmente com prazo ou com risco, não tem muita solução. E o mercado de renda variável ele passa a ser praticamente obrigatório num portfólio, porque apesar da oscilação, se a gente pensar que um investimento em ações nada mais é do que você comprar uma fatia de uma empresa, tá aí Itaú, Bradesco, grandes empresas aí do setor financeiro, principalmente, apresentando lucro de 3, 4 bilhões no primeiro trimestre. Esse tipo de empresa, você ter a oportunidade de comprar 50% mais barato, 60% mais barato, que é o que está ocorrendo, é uma oportunidade. É uma oportunidade que está aparecendo durante a crise e compõe bem um portfólio. Tá? Só complementando... Desculpa. Não. Se a pessoa pensar em longo prazo, é um momento oportuno, é um momento bacana para entrar no mercado financeiro e comprar esses papéis em bolsa. O que você pensa sobre isso? Eu queria também que você falasse aqui também, Fábio, a pessoa que nunca investiu, né, num investimento em mercado financeiro, que tem seu dinheiro lá em poupança ou tem seu dinheiro no banco tradicional. É um momento bom para entrar no mercado financeiro?
Qual que é a sua visão em relação a isso? Sim, eu acho que o mercado financeiro brasileiro ainda é uma criança aí perto de países mais desenvolvidos, né, que já tem há mais tempo essa cultura. O brasileiro não tem cultura de investimento, de forma geral. Por isso, as pessoas que têm oportunidade de participar de lives como essa, por exemplo, buscar conhecimento nesse sentido, elas já são privilegiadas e com certeza vão ter uma assertividade maior. Tem muita coisa no mercado financeiro, né? Desde do mais seguro até o mais arrojado. Então, o importante é você se enquadrar dentro do seu perfil. Por exemplo, eu brinco muito na empresa, eu sou responsável na empresa justamente por essa área de produtos, né? E eu brinco muito com os assessores. Eu falo, todo assessor, todo cliente, ele é arrojado, enquanto está ganhando dinheiro. A hora que ele perde é a hora que ele sente de verdade qual que é o perfil dele. Então, momentos como esse, momentos atípicos como esse, eles fazem até bem para o investidor, para entender um pouco mesmo qual que é o perfil real na hora de fazer um investimento. Então, eu acho assim, para o investidor que está começando, eu acho que o básico do entendimento do que é um investimento é entender a lógica da taxa de juros, é entender que todo produto de renda fixa, por exemplo, é uma dívida. Então você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém te deve juros. Essa que é a relação do investimento, né? Esse alguém geralmente é o banco na vida do cliente, mas existem diversas outras situações. Então, quando o cliente investe na poupança, por exemplo, ele nada mais está fazendo do que emprestando dinheiro para o banco e o banco está devolvendo juros para ele. Só que a poupança ela tem uma regra, né? Todo produto de renda fixa tem uma regra. E a regra da poupança, por exemplo, é pagar 70% da Selic, que é a taxa de juros básica nossa. Então, eu comentei que hoje a Selic foi para 3% ao ano, isso quer dizer que a poupança vai pagar 2,10%, né? 2,10% ao ano. Então, imagina que uma pessoa aí que queira fazer um investimento conservador e tem essa ilusão da poupança ser o único investimento conservador, né? O mais conservador, ela vai ganhar 2% ao ano, não tem solução. Eu falo a Selic, o CDI, né, que é juros, resumidamente, ele é sempre a referência para um investimento ali, né, principalmente mais conservador. Então, imagina que o 100% da Selic, o 100% do CDI, que o pessoal fala, é o básico, é o mínimo que você tem que ganhar numa carteira de investimento. Então, hoje, no caso, são os 3%. Se você quer ganhar mais do que isso, como eu estava falando, só tem duas soluções, prazo ou risco. Então, no caso do prazo, quem procura um investimento numa corretora, por exemplo, vai encontrar produto com prazos mais longos de aplicação, por exemplo, 2, 3, 5, 10, 15 anos, ele vai encontrar produtos com prazo de carência de aplicação e, consequentemente, esse tipo de produto vai pagar mais do que a média aí da renda fixa, né? Mais do que os 100% do CDI. Quanto mais longo, geralmente, o prazo, mais ele paga em relação à taxa de juros. Agora, para destacar, para ser bem diferente desses 3% ao ano mesmo, é só com alguma variação, né? Então, existem vários produtos, entre a poupança e o mercado de ações, tem muita coisa no caminho. Então, isso que eu falo que é importante a gente procurar uma ajuda nesse sentido. Porque você não precisa efetivamente sair de um extremo e procurar o outro. Tem muita coisa no meio do caminho. Então, muitos fundos multimobiliários, enfim, tem muita coisa no meio do caminho que a gente pode fazer. Eu acho que o mais importante de tudo é ter um portfólio diversificado. Tá? Essa que é a solução para tudo. A Viviane aqui, que é minha amiga, perguntou aqui, investir em fundos imobiliários se torna arriscado no pós-pandemia? Qual a sua opinião? Ou no Tesouro Direto? Eu acho... Tá, vamos lá. Por partes. Eu acho que... Eu vou começar pela última pergunta, que ela encaixa no raciocínio que eu estava tendo, da questão da segurança. O Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro que existe. Por quê?
Porque no limite ele é a dívida pública, né? Ele é uma dívida ali que você faz com o Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional ele vai te dar um calote na última instância, num caos generalizado, que não é o momento, tá? Então, assim, eu acho muito difícil, acho quase impossível ter uma quebradeira bancária. Eu acho que a crise não vai ser tão séria nesse sentido. É claro que um crédito mais perigoso de empresa, de algum setor específico que vai sofrer mais com a crise, é sim mais perigoso, mas no caso do Tesouro, é o investimento mais seguro que existe. Só que eu comentei que existe essa relação do risco-retorno. Então, ao mesmo tempo que o Tesouro ele é o mais seguro, geralmente ele é o que paga menos. Então, para o investidor que está iniciando aí, por exemplo, se você for contratar um CDB que tem a lógica de indexar a inflação, né, pagar uma taxa pré-fixada mais a inflação do período por 5 anos, por exemplo, com certeza ele vai pagar mais do que um tesouro que tem a mesma característica. Então, só pelo fato de você ter um risco bancário e não o risco do tesouro. Então, o tesouro é sim, na teoria, o mais seguro, mas é importante entender que toda aplicação de renda fixa é uma relação de dívida. Você está emprestando dinheiro para alguém, no caso do Tesouro é o governo, então o risco é ele não te pagar. Não acho que é um risco hoje, mas assim, é bom as pessoas estarem cientes. No caso do mercado de fundo imobiliário, eu já acho que é um pouco mais perigoso, claro. A gente precisa entender o que é isso, né? O mercado de fundo imobiliário, da mesma forma que eu comentei que investir em ações você vira cotista da empresa, né? Compra um pedaço da empresa. Investir em fundo imobiliário nada mais é do que você comprar um pedaço de um imóvel. Então, qual que é o risco, né? Existem várias categorias, subcategorias de fundo imobiliário, mas assim, de modo geral, qual que é o risco de um fundo imobiliário? No limite você tem tijolo, no limite você tem um imóvel. Então, o seu risco, efetivamente, é exatamente o mesmo risco do mercado imobiliário. Você tem um risco de estar com uma vacância mais alta, de não ter inquilino ali no imóvel que você está comprado. Você tem um risco de liquidez, que às vezes as pessoas não estarem tão interessadas em comprar imóveis, então você tem que vender cada vez mais barato para poder se desfazer das suas cotas. Então, só que da mesma forma acontece no imóvel de verdade, certo? Se você comprou um imóvel lá de 300 mil reais e você precisa de 10 mil desesperadamente porque você parou de receber seu salário na pandemia, você não consegue vender rapidamente o seu banheiro, por exemplo, porque é só 10 mil que você precisa. Tem que vender o imóvel todo e muitas vezes você vai ter que liquidar a um preço muito mais barato do que o de mercado, na teoria, né? Então, o fundo imobiliário ele tem muitas vantagens em relação a um imóvel, como, por exemplo, o aluguel isento de imposto de renda e a qualidade dos inquilinos, eu acho que é o principal. Eu acho que os galpões industriais, as lajes corporativas são alugadas para as grandes empresas, geralmente. Então, é um perfil de inquilino que vai demorar um pouco mais para sofrer. Mas, claro que existe um risco, sim, existe o mesmo risco imobiliário. Eu, particularmente, tenho comprado bastante fundo imobiliário nas minhas carteiras. Eu acho que a desvalorização que eles tiveram durante o mês de março foi irracional, não tem tanto sentido. Foi um mercado que sofreu muito por conta de uma liquidez relativamente mais baixa, então as pessoas saíram vendendo no desespero, ou para fazer caixa, ou para, independente do motivo, saíram vendendo e você derrubou o valor das cotas. Mas se você pensar que durante a crise ali de 2014, 2015, o mercado imobiliário estava sofrendo bastante, e os preços naturalmente se ajustaram, é mais ou menos a mesma lógica. Quando você derruba a cota de um fundo imobiliário, o valor patrimonial do imóvel você está pagando mais barato, né? Então tem todo sentido você comprar essas cotas desvalorizadas, desde que sejam bons imóveis, e contar com esse aluguel isento, né? Hoje você consegue montar tranquilamente uma carteira de fundo imobiliário rendendo aí seus 7,5% ao ano, isento, que é mais de 2 vezes a taxa de juros atual. Então, eu acho que tem sentido num pensamento de longo prazo, tá? Não ficar olhando muito aquele valorzinho da cota. Eu tenho um cliente que
que ele tem uma carteira grande de fundo imobiliário comigo, ele vive do aluguel, mas ele tem essa carteira desde 2011 comigo. E ele já viu, durante ali 2014, 2015, desvalorizar drasticamente a carteira dele, e ele não deu um suspiro, ele continuou tirando o aluguel dele mensalmente, ele resgata esse aluguel. A carteira dele em 2019 estava na máxima histórica ali dele, ele ganhando muito dinheiro na valorização mesmo do patrimônio, e agora ele sofreu com a desvalorização, mas o importante é, ele não está mexendo, ele está contando com Ele esse aluguel. pensa a longo prazo, ele pensa a longo prazo. Pensa a longo prazo, né? Exato. Uhum. É isso, exatamente isso. Ô, Fábio, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco da Miura. Eu sou cliente do Fábio, sou cliente da Miura. O que vocês fazem lá? E, pessoal, pode também fazer pergunta para o Fábio sobre investimento, tudo que vocês quiserem, pode fazer a pergunta aqui. E outra coisa, qual que é a importância de uma família realmente começar a investir, né? Sair desse modelo tradicional de banco e começar a investir no mercado financeiro, né? Qual que é a importância, quanto antes a família começar a fazer isso? Legal. Bom, falando um pouco do trabalho da Miura, a Miura é uma assessoria de investimentos. Então, o nosso trabalho ele é justamente entender o perfil do cliente, o que ele está precisando em relação a investimentos. Então, a gente faz desde o cadastro, a abertura de conta dele na corretora, faz a primeira montagem da carteira de investimento e, mais importante, o acompanhamento do investimento, né? Porque o cenário muda. Então, hoje eu estava com um cliente, por exemplo, né, para ilustrar, agora à noite eu estava conversando com ele e ele estava me agradecendo porque ele falou, pô, Fábio, em dezembro eu fui fazer um aporte significativo na minha carteira, queria comprar tudo em ações e você não deixou. Não deixou assim, né? Sugeri não fazer, porque o mercado estava muito valorizado. E depois o mercado veio para baixo e lá em março, no meados de março, eu falei para ele, agora é a hora de comprar ações. E ele não quis porque estava com receio. Ele falou, pô, devia ter ido na sua. Fiquei com medo, né? Confesso, sou iniciante e tal. Então esse é um pouco do trabalho que a gente faz. Mais importante do que montar a carteira inicial é fazer esse acompanhamento, é instruir o cliente a se comportar da melhor forma dentro do cenário, né? Então, eu particularmente cuido justamente dessa área de produtos, entender o que tem de melhor no cenário dentro aí do portfólio que a gente tem e olho muito a carteira de perto dos clientes, né? Então, eu auxilio muitos assessores. Hoje, eu não tenho uma carteira própria, até tenho uma carteira própria, mas não tenho agregado muito cliente nela, justamente para poder focar muito o meu trabalho mesmo em auxiliar os assessores comerciais aí a fazer o melhor trabalho possível. E esse trabalho, já pegando o gancho aí para a segunda pergunta, eu acho que tem uma importância muito grande nessa parte de levar conhecimento para os clientes, porque nós fundamos a Miura em 2009 com o intuito muito de levar conhecimento, curso, palestra para os clientes, para que eles se instruam cada vez mais, para que eles possam construir um patrimônio. Eu acho que é o primeiro passo de um investimento, é essa construção de patrimônio. Não adianta a gente pegar os primeiros 10 mil reais da vida e querer colocar no mercado de ações para ficar rico, porque não é assim que funciona o mercado. Vide o mês de março, que a bolsa caiu aí quase 50% no auge da queda, né? Então, Fábio, acho que... Fábio, mas falando nisso, exemplo assim, as pessoas acham que talvez precise ter 10 mil para começar. Com quanto que a pessoa pode começar? Não, eu quero começar a investir no mercado financeiro para eu ter futuramente uma garantia, uma estabilidade, a minha liberdade financeira, ter a minha tranquilidade. A pessoa pode começar com o quê? 50 reais, 100 reais? Ela não precisa ter 10 mil para começar, né? Isso. Não, eu falo que você não tem um mínimo específico para você começar a investir. Claro que o quanto você está investindo interfere no acesso a produtos que você vai ter, a diversificação de carteira que você vai fazer. Então, que o montante, de uma forma ou de outra, chega a ser um limitador. Mas para começar, não tem isso. Eu falo, você tem que começar o quanto antes a construir o patrimônio, isso é mais importante. Eu acho que não é a taxa que você contrata, não é o produto que você contrata que vai dar resultado para você lá na frente. É justamente o que vai fazer sucesso, o que vai trazer sucesso para o seu investimento, é justamente o ato de fazer sempre. Então, o hábito, a partir do momento que você...
Isso, a partir do hábito, exatamente. Então, a partir do momento que você cria o hábito de guardar dinheiro, você começa a se precaver para momentos como esse. A pandemia está sendo um exemplo aí para muita gente, está sendo uma lição para muita gente, porque eu vejo muito micro, pequeno, empresário, até médio empresário, que não tem caixa para se sustentar um ou dois meses sem receita. Isso é grave. Então, ao invés de tentar uma fórmula mágica para ficar rico através do investimento, eu acho que o ideal é você primeiro formar seu caixa, seu colchão de segurança. Então a gente fala que pelo menos de 4 a 6 meses de receita, né, do seu fluxo de gasto, você tem que ter guardado numa liquidez, por exemplo, num produto que te dê dinheiro mais rápido, com segurança. Isso é o básico para começar um investimento. Se você não tem investimento, comece por aí. Não foca na rentabilidade no começo, foca no construir patrimônio. E depois disso, a gente começa a focar na diversificação, a gente começa a focar na qualidade dos produtos que você vai colocar na carteira efetivamente. Tá? Acho muito importante esse começo. Legal. Fábio, o que você acha assim, sobre o medo das pessoas investir? As pessoas têm muito medo de falar, eu vou tirar o dinheiro do meu banco tradicional, né, e vou colocar numa corretora, e aí esse dinheiro vai sumir. Por que as pessoas têm esse medo? Por que o brasileiro não tem essa cultura de investir? Como que é esse paralelo entre o americano e o brasileiro, em termos de porcentagem, mais ou menos? Até na live inicial você falou, né, que o brasileiro não tem essa cultura. Por que existe isso no Brasil? O natural seria eu responder que é desconhecimento puro, mas eu acho que também, mas eu acho que o Brasil, a gente tem que entender que o Brasil, da forma que é hoje, ele é um país novo, historicamente falando, né? Imagina que nós fomos descobertos, entre aspas, né, em 1500 ali. Então, o Brasil em si é muito novo. Então, tudo aqui, queira ou não queira, vem muito depois dos países mais desenvolvidos, né? Então, se você pegar aqui o título público, por exemplo, que foi dito aqui, ele é uma criação lá de 1822 na Inglaterra e ele foi surgir no Brasil em 2002. Então, o Brasil é uma economia ainda que não é madura, né? Então, demora mais para chegar esse tipo de coisa aqui. Fora isso, obviamente é um problema cultural. Se eu não me engano, foi o ano passado que foi aprovado um projeto para dar educação financeira nas escolas, por exemplo. Então, geralmente, o investidor comum, nós, né, as pessoas, elas aprendem a começar a investir na dor. Quando a gente passa uma dificuldade, descobre que não tem um caixa, então deveria sim ter uma educação financeira desde a base para a gente aprender. Eu aprendi graças à minha criação a investir. Minha mãe é economista, meu pai é administrador, então assim eu vivi com isso, né? Então eu aprendi desde criança a lidar com dinheiro, a entender o que é dinheiro, e isso me fez entender muito cedo. A maioria das pessoas não tem essa noção, né? Não tem essa realidade. Mas eu acho que hoje a principal diferença, Diogo, do banco, o banco, na verdade, ele é uma falsa sensação de segurança. Porque imagina que na década de 90, por exemplo, o Banco Bamerindos era o maior patrocinador aí do programa do Faustão, por exemplo. E o Bamerindos quebrou, né? Então, na verdade, o banco não é sinônimo de segurança. É o que eu estava falando. Todo produto de renda fixa é uma relação de dívida. Então, eu preciso entender onde eu estou investindo. Agora, o que eu posso falar, assim, a corretora é tão seguro quanto ao banco. Porque, na verdade, uma corretora é um custodiante, ela só guarda o seu produto. O risco do seu investimento está no produto que você escolhe. Óbvio, eu colocar 100% do meu patrimônio em ações da Azul, 100% do meu patrimônio em ações da Embraer, em ações da CVC, eu estou correndo um risco gigantesco no meu investimento. Se eu estou 100% em renda fixa, eu tenho um risco muito menor. Então, num CDB bancário, eu tenho um risco muito menor. Isso tudo eu consigo fazer dentro da corretora. Então, não é por ser corretora que o investimento é mais arriscado. Não, o risco é o mesmo. O risco é o produto que você escolhe. As pessoas, primeiro, para não
conhecem esse corretor, atrelam geralmente corretor a cassino, né? Vou abrir uma conta lá na corretora para jogar lá em ações. Não é isso, né? A gente tem que entender certinho como que funciona. Mas eu acho que o básico é isso que eu falei. O Cláudio está falando aqui, ó, você não acha que a educação financeira deveria ser matéria obrigatória nas escolas? Eu tenho certeza absoluta. É o projeto que eu comentei. Acho que, se eu não me engano, foi aprovado o ano passado. Acho que a partir desse ano as escolas teriam uma matéria de educação financeira, salvo engano. Se eu não me engano, é isso aí, sim. Eu acho extremamente importante, porque eu vejo muitas vezes, apesar do nosso foco ser clientes que têm dinheiro, né? O nosso foco é assessoria de investimento, ao final de contas. Via de regra, aparece alguém que vem me perguntar sobre dívidas, né? E a gente vê, por exemplo, eu já peguei caso de pessoas que estavam estouradas ali no cartão de crédito e não queriam pegar um empréstimo, por exemplo, para quitar. E não tem a certeza de que os juros do cartão de crédito é muito pior do que um empréstimo pessoal. Então, tem muita coisa que é básica, que as pessoas deveriam saber, mas que não sabem. Então, eu, às vezes, tenho cliente, por exemplo, investindo dinheiro e pagando financiamento. Claro, eu sou contra também você pegar 100% do seu recurso e quitar o financiamento, porque também não adianta você ficar sem dinheiro, mas, se você tem um fluxo interessante e tem uma dívida, começa a antecipar, paga a primeira e a última parcela, quita a parte do imóvel, negocia os juros dessa sua dívida. Tem muita coisa que você pode fazer para melhorar esse seu passivo, acabar com esse seu passivo, para você virar um investidor de verdade, né? Uhum. Ô, Fábio, qual que é o percentual, mais ou menos, no Brasil, de pessoas que investem, né, no mercado financeiro e fazendo um paralelo aí com o americano ou com o europeu? Você sabe mais ou menos isso? Legal. Sim, hoje, por exemplo, eu vou dar o exemplo de bolsa, né, de ações, que é um extremo aí. Hoje nós batemos aí, mês passado, se eu não me engano, 2,4 milhões de brasileiros na Bolsa de Valores. Se a gente pegar o tamanho do nosso país, percentualmente ainda é muito baixo o número de investidor. A gente está falando aí entre 1 e 2%, vai dar entre 1 e 2% da população brasileira investe no mercado de ações. Nos Estados Unidos, a gente chega a 70% da população investir em ações. Então, você vê muito nos Estados Unidos, por exemplo, um filho, quando nasce, o avô, em vez de abrir uma poupança para ele, que a gente vê muito isso no Brasil, o avô compra ações para esse menino. Porque ele tem essa visão que, o menino acabou de nascer, daqui 18 anos ele vai ter um recurso razoável lá que eu deixei para ele. Então, é uma cultura muito diferente nesse sentido. O próprio Tesouro Direto, que é um investimento na teoria conservador, tem um número muito próximo de investidores que o de mercado de ações. Então, na teoria, é o investimento mais seguro que existe. Talvez ele seja mais seguro, muito mais seguro do que uma poupança bancária, por exemplo. E ele tem um número baixíssimo de investidores ainda, um pouco maior do que o número no mercado de ações. Então, essa falta de conhecimento mesmo que gera isso. Então, você acha que é educação mesmo? Falta educação financeira para a pessoa realmente começar a investir e pensar a longo prazo, né? Criar essa liberdade financeira. Falta conhecimento, falta habilidade. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho. E assim, Diogo, eu acho que hoje existem pessoas muito qualificadas para ajudar nesse sentido, né? A Miura, por exemplo, é uma assessoria de investimento, como eu comentei. Então, o nosso objetivo é justamente levar a instrução para o cliente que não teve isso na base. Então, é um dos nossos trabalhos, assim. E eu vejo, muitas vezes, as pessoas nessa história do desconhecimento, você junta esse desconhecimento com a ganância que o ser humano tem, e muitas vezes a gente bate a cabeça, assim, fazendo besteira, faz muita besteira, na ganância de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil. Então, eu tenho visto, eu nunca vi
nesses 11 anos aí que nós estamos na Miura, eu nunca vi tanta pirâmide financeira, por exemplo, surgir. É um negócio absurdo. Então, às vezes eu tenho clientes que estão lá comigo rendendo. Eu estava com um caso de um cliente, até engraçado, ele estava numa aplicação comigo pré-fixada lá, ganhando 12% ao ano. Então, mesmo com a renda fixa agora nos 3%, ele ganhando 12% ao ano, já faz uns 3 anos lá que eu tinha pré-fixado para ele, né, garantido essa taxa. E ele virou para mim e falou, pô, Fábio, tô achando pouco esses 12%. Eu falei, pô, 12% é 4 vezes a taxa de juros de hoje, então é muito bom. E ele, não, porque eu conheci um cara que ele tá me oferecendo 15% ao mês. Então, pô, eu tô ganhando 12 ao ano, o cara tá me oferecendo 15% ao mês. Eu falei, pô, que legal, e o que ele faz? Ele falou, ele tem um fundo de criptomoeda, então ele trade a criptomoeda e entrega o resultado. E ele é muito constante, é 15% ao mês. Eu falei, cara, assim, ok, existe esse mercado de criptomoeda. Eu, particularmente, não acredito muito, mas é opinião de cada um. Mas, assim, eu falei, por mais que seja um mercado de renda variável quer dizer que oscila. Ele garantir os 15% ao mês tem alguma coisa errada. É impossível, não tem crise nesses mercados também, né? Então, mas na ganância de falar, pô, 15% ao ano, aí você coloca um trocado ali, né? Coloca um dinheirinho baixo para experimentar. A hora que você vê que está dando certo, né? Que a pessoa está te apresentando um bom resultado, você começa a colocar cada vez mais dinheiro. E eu tenho caso de clientes que, mesmo eu instruindo a não fazer, que fizeram e perderam todo o dinheiro, porque aí a pessoa some com o dinheiro. Então, é muito importante essa busca pelo conhecimento. Esse é um trabalho muito legal que você faz. Muito bacana a iniciativa, né, de trazer aqui alguém para falar de investimento, mas antes disso também, né, eu vi que você tem feito muitas lives aí para falar desde desenvolvimento pessoal, de vendas, de diversos conteúdos, né, para a pessoa se desenvolver mesmo. Esse trabalho é muito importante e eu diria que o investimento ele é muito sagrado para as pessoas. Assim, eu falo que é a saúde e o dinheiro. Geralmente são os 2 pontos que mais pesam aí para as pessoas. Então, acho que tem uma importância muito grande para a gente levar esse conhecimento para as pessoas, né? Eu já fui muito convidado para essas pirâmides financeiras e a pessoa falava assim, só que em 1 ano ela acaba, ela vai durar 1 ano. Então, você vai ganhar dinheiro durante 1 ano. E depois do ano, eu falo, mas e aí? Como é que as pessoas vão ficar? Não, depois a gente vai para outra. Aí vai ter outra, entendeu? Cara, que absurdo. E eu já fui em muito treinamento, em muita palestra, congresso também, que eu achei muito bacana. Uma que eu fui, Fábio, que falou assim que, mesmo nesse momento de crise que nós tivemos, as empresas do Brasil, as principais empresas, elas cresceram 10 vezes em 10 anos. Ou seja, então se a pessoa investiu ali 10 mil em 10 anos, assim, arredondando, né, ter 100 mil reais. 100 mil reais em 10 anos ela tem R$1 milhão. Eu gosto muito desse modelo a longo prazo, né, de você enxergar, daqui 5 anos, 10 anos, e você criar esse hábito, esse comportamento de investir todo mês para você chegar a ter uma liberdade financeira, né? O que você pensa nisso? De a pessoa criar uma carteira e pensar a longo prazo. Isso, eu tenho uma preocupação muito grande, Diogo, com a questão do ganho real lá na frente. Então, assim, o que é o ganho real, né? Você está ganhando dinheiro acima da inflação, acima do que os seus custos estão aumentando, basicamente, né? Então, hoje mesmo eu estava fazendo uma aplicação lá para uma cliente que estava pagando 4,5% mais a inflação do período isento de imposto, né, por bons anos. Muitos clientes me questionam, falam, nossa, mas eu vou ganhar 4,5%? Eu falei, não, você vai ganhar 4,5% acima da inflação isento de imposto. Então, R$4,5 é bom em qualquer cenário. Eu falo, lá em 2015, por exemplo, na época do impeachment da Dilma, ali entre 2014 e 2016, esse período que foi mais turbulento, eu tinha juros na casa dos 14% ao ano, né? Mas eu tinha do outro lado uma inflação que chegava a bater. Então, eu estava tendo um ganho real de 3%.
e muitas vezes bruto isso, né? Então, no limite, quem estava numa poupança, por exemplo, nessa época, que rendia 6,5% nessa mesma época, quando você tem um desconto da inflação ali desses 11%, na verdade você estava perdendo dinheiro, né, investindo na poupança. Então, o importante a hora de você fazer um investimento é justamente pensar no seu retorno real lá na frente. Então, quando o cliente vem para mim e fala, pô, mas março minha carteira desvalorizou 2, 3, 5, 10%, não importa, foi péssimo. É março. Isso para a sua vida vai... A hora que você olhar lá na frente, daqui 10, 15 anos, e olhar para trás, você nem vai perceber que caiu 10% em março, né? Eu acho que todo investimento ele tem que ter esse olhar de longo prazo. Isso eu estou falando para todo tipo de mercado. Quando eu falo de diversificação de carteira, né, que eu comentei no começo, eu acho que é importante você pensar na renda fixa, é importante você pensar no ganho real, é importante você ter uma defesa na sua carteira, um multimercado ali que ganhe com volatilidade, com forte oscilação de mercado, vai ser uma defesa para sua carteira. Tem que ter todo tipo de produto. E o mercado de ações não é uma exceção. O mercado de ações é uma realidade. Ele hoje, mesmo com a queda brusca em março, por exemplo, março entre fevereiro e abril, mesmo com essa queda brusca do mercado, aumentou o número de investidores no mercado de ações. Isso já é um dado aí consolidado da Anbima. Por quê? Porque o brasileiro está vendo que se ele ficar na renda fixa, ele não vai ganhar nada. Então é importante ter ações, é importante que você trabalhe da forma correta ações, é importante que você tenha uma carteira diversificada ou que você escolha um bom gestor de fundo, né, se for o caso. Então é claro que você tem que ser de forma correta e respeitar o percentual que você vai colocar dentro da sua carteira. Então você não pode aplicar 100% em ações, isso eu não recomendaria para ninguém. Então, a partir do momento que você entendeu o seu perfil e está colocando 5, 10, 15, 20% da sua carteira em renda variável, isso tem sentido para mim. Você tem que respeitar só o seu perfil. E é o que eu brinquei. Todo cliente é arrojado, até perder dinheiro. Então, você tem que ter estômago, tem que entender até onde a sua cabeça aguenta a queda, essa desvalorização. Porque depois volta. É o que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo. No primeiro trimestre, as ações do Itaú e do Bradesco, por exemplo, caíram aí seus 60% a 70%. O Bradesco anunciou o balanço do primeiro trimestre essa semana, segunda-feira, se eu não me engano, 3 bilhões de lucro no trimestre. E o Itaú, um pouco 2 dias depois, anunciou o balanço, deu 3,9 bilhões de lucro no trimestre. Essas empresas valem 60% a menos, efetivamente, se elas estão dando um lucro de 3, 4 bi no trimestre? Não, então compra. É essa visão de longo prazo. Então, eu acho que mercado de ações é muito essa cabeça do olhar lá na frente e montar uma estratégia respeitando o percentual ali da sua carteira, né? Porque o que mais eu vejo as pessoas investirem em ações parecer que é cassino. Pô, não é cassino, cara. Eu gosto de um joguinho, vou confessar. Eu gosto de jogar pôquer, eu gosto de um cassininho de vez em quando vai bem, mas ações é investimento. Então, por exemplo, vira e mexe vem, mas vamos comprar ação da Oi porque tava R$20 e tá R$2. Cara, porque ela tá quebrada, bilhões de dívida, não tem sentido. Então ela bateu R$1, bateu 50 centavos, bateu 30 centavos e continua a gente comprando. Tem uma oferta aí pela Oi, por exemplo, pode acontecer um repique, pode, mas quem está falando dentro dos últimos 2 anos que vai comprar porque ali ia ser vendida, porque já faz uns 2 anos que está rolando esse assunto, já está perdendo aí seus 90%, 95%, ela tem que subir bastante para recuperar o que aplicou lá atrás. Então, eu falo, num mercado como esse de março, que a média das desvalorizações foi nessa casa aí de 30%, 40%, 50%, tem muito ativo bom para você comprar. E se eu pudesse dar uma dica assim de como escolher empresas para uma pessoa que não tem uma assessoria, você tem que começar pelo básico.
você conhece a empresa que você está investindo? Então, por exemplo, começou essa pandemia. A primeira coisa que eu fiz aqui quando eu descobri que eu ia ficar muito tempo em casa foi fazer uma compra na internet. E eu usei quem? Pô, Magazine Luiza. Legal. Então saiu o balanço lá da Magazine Luiza agora recente, de vendo a receita dela, sendo que todas as lojas estão fechadas. Então a venda online da empresa ela disparou e está conseguindo, tanto que Magazine Luiza já subiu 100% do auge da queda em março até hoje. Então é um exemplo aí de empresa que está performando bem dentro da crise e que é visível para o investidor comum, digamos assim. Você consegue ver o porquê, o racional dela estar performando bem. Do outro lado, se você tem uma empresa quebrada, não vai jogar, não vai querer comprar para ver se dá sorte, porque para mim não é assim que funciona. O básico de ações é escolher alguma coisa que está dando lucro. Legal. Ô, Fábio, o que você pensa, qual que é a sua visão sobre o mercado de trade? Explica como é o mercado de trade, qual que é a diferença do mercado tradicional e o mercado de trade, né? E o Jean aqui também falou, eu invisto em ações no exterior. O que você acha também sobre as pessoas que investem no exterior, no mercado fora do Brasil? Legal. Bom, primeiro tem dois vieses aí que a gente pode dar para um investimento em ações. Você pode ter um viés de curto prazo e um viés de longo prazo. Então, o viés de longo prazo é tudo que a gente conversou até agora, que para mim é o que tem sentido, né? Você está pensando que uma empresa está dando lucro, é o que você mesmo falou. Pô, eu estava vendo lá que as empresas em média multiplicaram 10 vezes o valor. Pô, legal, é isso. Você está olhando longo prazo, escolhendo empresas boas que podem performar bem lá na frente. Esse é o viés principal, que para mim é o correto. Agora, tem gente que quer ficar tradando, quer ficar comprando e vendendo o tempo todo, geralmente no mesmo dia. Tem gente que quer viver de trade, fazer day trade todo dia e ganhar um pouquinho por dia. Para mim isso é ilusão, isso aí é coisa de vendedor de curso, de esses youtubers que ganham dinheiro em mercado de alta. Geralmente eles recomendam qualquer coisa sobe em mercado de alta, e aí eles vêm contar vantagem, e aí vem com essas ideias loucas de viver de trade. Eu conheço gente que vive de trade, conheço gente que vive de operação, mas são caras com 30, 40 anos de mercado, que conhecem o mercado de ações adentro, que trabalharam dentro do mercado de ações e hoje operam, que vivem exclusivamente disso, que estudaram muito, que é a premissa básica, e existe. Agora, tem um estudo do Valor Econômico que saiu aí no final do ano, que mostra que eles estudaram alguns traders profissionais e chegaram à conclusão que 96% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Então, e dos 4% aí que ganham, a grande maioria não ganha o suficiente para se sustentar, por exemplo, para tirar um dinheiro interessante aí, dessas operações. Eu particularmente, tem muita discussão, mas eu particularmente não acredito muito nesse tipo de mercado. Essas pessoas são importantes porque elas dão liquidez para o mercado, estão comprando e vendendo o tempo todo, mas não acho que a médio prazo isso tem sentido, não acho que é duradouro, tá? Agora, falando em investimento no exterior, muita gente está fazendo isso. Acho que isso foi parte da queda exagerada, em março, foi por conta disso, inclusive. A partir do momento que você tem algo inesperado no mercado, uma pandemia, algo nesse sentido, as pessoas procuram o seguro, né? E geralmente os Estados Unidos, por exemplo, que é uma economia muito mais madura que a nossa, é muito mais seguro do que investir no Brasil, obviamente. Então, o investidor tem meio automático essa troca, né? Essa busca por algo que é mais seguro. Então, assim, eu gosto do investimento no exterior como diversificação de carteira. Não faria tudo no exterior, longe disso. Acho que no Brasil tem muita oportunidade, tem muita coisa legal, mas como diversificação de carteira às vezes tem sentido. Nós mesmos lá na Miura nós temos um clube de investimento, né? Clube de investimento é um conjunto de pessoas que investem aí em ações. Nós temos um clube de investimento lá, o Clube Miura, e hoje no Clube Miura nós temos alguma posição lá, tem 3, 4 ativos de ações americanas, né? Então a gente estava muito comprado em Mercado Livre até há pouco tempo atrás,
A gente tem algumas ações aí da Berkshire, né, que é o maior fundo do Warren Buffett, né, de investimento. Tem a Amazon, por exemplo, que tem um varejo online muito forte e tem a parte de cloud, né, das coisas de nuvem. Então, temos algumas posições aí voltadas para o exterior, mas não é o foco principal, tá? É uma diversificação de carteira interessante. Mas hoje é possível, através da Miura, a pessoa investir para fora, em outro país, em outras bolsas. Sim. É possível. Tem duas formas, na verdade, de fazer isso, né? Você tem acesso a ativos estrangeiros no Brasil, então essa é uma forma. Então, essas ações, por exemplo, que eu comentei que nós temos, nós compramos aqui no Brasil, elas ficam no Brasil e performam de acordo com o resultado lá de fora. Mas você também tem a opção de investir fora do Brasil, e a gente auxilia nesse sentido também. Temos parceria, né? Na verdade, temos algumas parcerias, pessoas aí bem competentes para auxiliar o cliente que quer levar dinheiro para fora para investir. Legal. E aí você se protege da oscilação cambial, no caso, né? Você deixa o seu dinheiro lá fora, não importa mais o câmbio, né? Legal. Fábio, se a pessoa quer começar a ser um cliente aqui da Miura, o que ela precisa fazer? Qual que é o caminho? E qual que é o serviço que você faz? Fala aí para as pessoas. Legal. É muito simples para vocês acessarem a Miura. Aí acho que estamos passando a live aí também no Instagram da Miura, está participando. Quem está assistindo, quiser entrar em contato pelo próprio Instagram, aí pode chamar que algum assessor vai entrar em contato para conversar. Nós temos uma rede aí, uma infinidade de assessores, temos vários assessores que vão ligar para entender, em primeiro momento, o perfil que você tem de investimento, qual que é o seu objetivo do investimento. O perfil de cada um muda muito, né? Você pode estar guardando dinheiro para comprar um imóvel daqui 6 meses, como você pode estar guardando para uma aposentadoria daqui 30 anos. Então, muda muito esse perfil. Então, a gente precisa entender o objetivo, o perfil, o assessor vai fazer esse trabalho e vai fazer a sugestão da carteira de investimento dentro da plataforma ali da corretora, vai sugerir uma carteira e vai tocar toda essa parte operacional aí com o cliente. Eu acho que o mais legal da Miura, Diogo, é que a Miura ela não tem um custo, não gera um custo adicional para o cliente. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, abrindo conta em corretora para investir sozinho. Cara, essa pessoa, assim, se ela não estuda muito, ela uma hora vai tomar um tombo, porque o natural é você olhar o que está rendendo mais e aplicar. Mas você não sabe o risco que você está correndo para estar ganhando mais. Então, e aí pega períodos como esse de pandemia, você sofre bastante ali no investimento. Eu tenho pego várias pessoas aí que têm falado com a gente nesse sentido. Então, o legal do trabalho da Miura é que você tem acesso a todos os produtos dentro da plataforma da corretora, e o cliente não tem um custo adicional por isso. Ele vai pagar a taxa de administração do fundo que ele escolheu, ele vai pagar... enfim, o custo do produto dele. Se ele quer operar lá no home broker, ele vai pagar o custo do home broker. Se ele quer... cada produto tem a sua forma de custo, mas o importante é que é o mesmo, ele acessando direto ou fazendo via uma assessoria. Então não tem sentido fazer direto, né? Se você tem uma assessoria qualificada ali acompanhando o seu investimento, justamente para dar esse toque quando é a hora de aumentar a exposição em ações, quando é a hora de diminuir, quando é a hora de aplicar mais em renda fixa. Eu acho que é o papel do assessor e é importante para o cliente ter essa assessoria qualificada acompanhando. Ou seja, a pessoa abre a conta na Miura através de uma corretora, é a Guide, né, que vocês trabalham, né? Que é importante falar, né, sobre a Guide, né? E a pessoa não tem custo nenhum. Você vai prestar uma assessoria para ela, aonde ela investir, como ela investir, os melhores investimentos. Você vai acompanhar o investimento dela e ela não tem custo nenhum. É isso, né? Isso, então você vai abrir a sua conta na Guide, é a plataforma que a gente usa hoje. Então a Guide é uma das principais corretoras aí do mercado, tem um grande fundo de investimento por trás. Então hoje você vai optar ali vai abrir a sua conta na corretora, que nada mais é do que uma conta digital ali, né? Igual as pessoas têm aberto muito em Nubank, Banco Inter, é como se fosse uma conta digital. Você vai ter um código de conta seu, vai ter uma agência digital, você vai transferir dinheiro de uma conta corrente sua para sua conta na corretora, então 100% seguro o caminho.
creditou esse dinheiro lá na corretora, eu tenho um acesso gerencial, como o seu gerente tem na sua conta, então eu posso aplicar, posso desaplicar, então a gente faz todo esse serviço. Você poderia fazer sozinho, mas, como eu falei, muito melhor ter assessoria e uma mesa para operacionalizar isso, né? Então hoje eu fico na mesa de operação, então às vezes o cliente liga querendo fazer um resgate, uma aplicação, tirar uma dúvida, entender um pouco mais de mercado, a gente está lá sempre disponível para tirar essa dúvida. E é o que eu falei, em relação ao custo, é o mesmo custo que ele teria fazendo sozinho, então o custo depende muito da aplicação que ele vai fazer, né? Cada produto de uma forma, mas em linhas gerais é muito mais barato do que fazer no banco. Eu falo que a principal diferença da corretora para o banco é justamente a equipe qualificada, é o atendimento. Eu tenho escutado muito cliente reclamando que ele está perdendo dinheiro lá no banco e ele liga para o gerente não está, porque o gerente está de quarentena, porque o gerente está em casa. A minha gerente mesmo, eu mandei uma mensagem para ela anteontem e ela falou, Fábio, a agência está fechada. Eu falei, que bom, né? Então, não sei o que eu faço. Não tem um atendimento. Isso quando responde. Essa gerente mesmo demorou 2 dias para responder minha mensagem no WhatsApp. Então, não estava muito atenta ali. Então, o nosso trabalho de assessoria está perto do cliente. É justamente fazer esse acompanhamento e não pode correr. Então, a Miura hoje, nós temos 5 escritórios, né, espalhados aí pelo Brasil, e os 5 escritórios estão fechados, mas não pode parar. Então, contato 100% online, o WhatsApp do assessor, e a mesa de operação está funcionando. Só tem 4 pessoas, né, no time da Miura trabalhando, eu sou uma delas, né, só tem 4 pessoas trabalhando, e justamente para dar esse respaldo para o cliente num caso de necessidade. Ô Fábio, e existe também um seguro, né? A pessoa vai fazer um investimento. Caso o banco que ela está fazendo, caso acontece alguma coisa, quebra, existe um seguro, ou seja, a pessoa tem esse seguro que a pessoa não corre o risco. Como que é isso? Na verdade, nesse caso, é exclusivo para aplicações bancárias, tá? Então, CDB, LCI, LCA, os produtos bancários hoje, você tem uma espécie de seguro que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você comprou, aconteceu agora, por exemplo, a da Casa Financeira, ela foi à falência, né? Foi liquidada pelo Banco Central. A da Casa quebrou agora em março. Logo o FGC agiu, né, o Fundo Garantidor agiu, e nada mais é do que um fundo que todos os bancos são obrigados a guardar dinheiro dentro dele. A da Casa quebrou, logo depois foi acionado o Fundo Garantidor e ele já pagou os investidores que tinham dinheiro lá. Essa garantia até 250 mil por banco, mas existe essa garantia. Então a segurança é o que eu estava falando, a segurança ela vai muito do produto que você aplica. Então, no caso dos bancários é essa segurança, no caso das ações é a garantia que você tem uma empresa por trás, fundo imobiliário que você tem um tijolo por trás. Então, cada produto tem a sua especificidade, mas via de regra, você consegue montar sim uma carteira bem conservadora, respeitando o seu perfil, se for esse, tranquilamente numa corretora, tá? Porque eu acredito que as pessoas têm muito medo disso. Eu vou colocar um dinheiro numa corretora, mas e se quebrar? E se esse investimento? Então existe esse fundo garantidor, né, de 250 mil por banco, por CPF, né? Então é muito difícil a pessoa sumiu, não existe assim, sumiu meu dinheiro, perdi meu dinheiro, né? Como o brasileiro não tem essa cultura, ele tem medo, né, de, eu vou tirar, o dinheiro ali eu tô vendo, lá eu não tô vendo. Então existe esse medo, exatamente. Né? É o mesmo seguro que no grande banco. Então, eu citei o caso da poupança Bamerindos, por exemplo. No caso, o Bamerindos foi vendido no final das contas, então não chegou no extremo. Mas mesmo que ele tivesse quebrado, ninguém tivesse assumido a carteira dele, você teria um seguro bancário por trás para garantir esse investimento. Mas eu quero dizer, existe um risco. Por mais que o banco seja conhecido, vi de crise de 2008, que teve grandes bancos americanos, grandes bancos europeus que quebraram, um dia pode acontecer de algum banco brasileiro quebrar. Então é importante você ter essa ferramenta, essa garantia. E é importante que você entenda os riscos de todos os mercados que você está atuando, de todos os... Eu falei de crédito corporativo, por exemplo. Hoje você tem debentures, né, que são títulos de renda fixa com empresa, de Petrobras, de Vale, de ASTET, de grandes conglomerados de empresas brasileiras. Você consegue fazer aplicações de renda fixa com essas empresas. E não tem o fundo garantidor, mas a segurança é você ter uma empresa gigantesca do outro lado. É muito mais difícil que uma empresa como essa quebre. Então tem sim como ter
segurança em qualquer tipo de investimento. Assim, tem como montar uma carteira segura. Legal. Fábio, a gente tem 2 minutos, 1 minuto, na verdade. Ó, eu te vejo como um professor, como um treinador dentro do Instituto do Conhecimento. Vamos falar mais sobre isso daí, tá? Agradeço aí por ter compartilhado todo esse conhecimento. E deixa um recado aí para o nosso público, para o seu público também. A gente está aí, né, no Legal. Instagram da Miura. Diogo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que